Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 24. E deixa a sua Bíblia aberta aí. A gente vai, como muitas vezes eu gosto de fazer, passear aqui pela Bíblia, em alguns versículos, mas deixa ela aberta aí em Lucas, capítulo 24. Se você puder, ore comigo neste momento mais uma vez. Senhor, damos graças a Ti pelo Teu amor e por Tua bondade. Obrigado porque mais uma vez nós estamos reunidos em Teu nome. Graças nós Te damos por tanto que o Senhor Espírito falou conosco nesta manhã. Obrigado porque os nossos corações se encheram de alegria. Obrigado porque na nossa mente o Senhor já também trabalhou. E neste momento o meu clamor, o meu pedido é que o Teu Espírito continue falando conosco, trazendo, Senhor Jesus, a nós aquela que é a Tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pegar carona, pastor William, na sua pregação de domingo passado. Os irmãos, quem se lembra aqui o que o pastor William pregou domingo passado? João 19:19. O pastor Gustavo disse que ainda sobrou alguns brindes. Se alguém falar alguma coisa aí da pregação de domingo passado, vai sair um brinde aqui agora, hein? Então deixa para mim o brinde, pastor. João 19:19, a decisão de Pilatos, não é? De crucificar a Jesus. E quando ele então prega Jesus na cruz, coloca uma placa dizendo: este é o quê? O rei dos judeus. Os camaradas ficam loucos. Não diga que ele é o rei dos judeus, mas de que ele mesmo é que se intitulava rei dos judeus. E então Pilatos fala: olha, fiquem quietos, para usar um português um pouco mais polido. Cala a boca. O que eu escrevi, escrevi. E o pastor William começou ali na sexta-feira da crucificação e chegou então até o domingo da ressurreição e encerrou no diálogo de Jesus com Maria Madalena. Aquela era a porção que o Espírito Santo tinha para nós no domingo passado. E eu quero começar hoje a partir deste momento, em outro evangelho, o evangelho conforme escreveu Lucas, mas a partir deste momento, do domingo da ressurreição. Vocês conhecem a história. Cristo tinha sido crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. E naquela manhã, esse era o cenário. Alguns discípulos completamente entristecidos, alguns sem acreditar naquilo que tinha acontecido, outros, enfim, sem saber o que seria de suas vidas a partir daquele momento. E haviam ainda outros dois discípulos, dois daqueles que também haviam estado com Jesus, dois daqueles que também haviam caminhado com Jesus, que saindo de Jerusalém, caminham agora para uma aldeia que distava a cerca de 13 a 15 quilômetros, essa aldeia chamada Emaús. Eu estarei passeando aqui a partir dos versos 13 até o verso 33, se o Espírito Santo assim nos permitir. E esses discípulos então saem de Jerusalém, se colocam a caminho de Emaús, e eles caminhavam assim como muitos outros estavam, tristes, decepcionados, abatidos, e por que não dizer frustrados? Sim, frustrados. E eu vou deixar eles mesmos mostrarem para nós. Você tem certeza, Diego, que eles estavam frustrados? Veja comigo no Lucas, capítulo 24, o versículo 21. Versos 21. E a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Veja o tamanho da frustração desses homens. Eles usam o verbo no passado, eles dizem: a nossa esperança era. Já nem é mais. Eu nem tenho mais essa esperança.
Eu já nem espero mais que isso aconteça. 3 dias já se passaram. Nossa, que eternidade, não é? Já fazem 3 dias. 3 dias é mesmo muito tempo para que a gente ainda acredite que aquilo que Jesus disse que aconteceria, vai acontecer. Era assim que eles estavam, frustrados, caminhando, completamente entristecidos. É bem verdade que a frustração desses homens, mais à frente, nós chegaremos lá, ela será transformada em uma alegria exultante. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui que foi difícil eu fazer, mas acho que é extremamente necessário. De onde nos vêm as frustrações? De onde nascem as frustrações no meu e no seu coração? As frustrações, ela vêm de expectativas não atendidas. Veja, eu espero algo, torço por algo, até mesmo oro por algo, mas aquilo não acontece. É algo que eu quero muito que aconteça, mas eu não vejo aquilo acontecer na minha vida. Pronto, me frustrei. Irmão, me desculpa ser eu o portador dessa triste notícia, mas nem todo problema vai ser resolvido. Nem toda doença vai ser curada. E nem todo sonho vai se realizar. Meu Deus, Diego, tá doido? Eu vou embora agora mesmo. Pelo amor de Deus, não era isso que eu queria ouvir. Não vai embora não, irmãos. Fica só mais um pouquinho, deixa eu te mostrar que eu não tirei isso da minha cabeça. Você vai se lembrar comigo do que aconteceu com João Batista. Lembram-se, o precursor? Aquele que veio aplainar o caminho do Senhor, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Preso por falar a verdade. Olha que acusação. Disse apenas a verdade àqueles que o ouviam e foi preso. Por vingança de uma endemoniada, teve sua cabeça posta a prêmio. Seria, em poucos dias, decapitado. Teria sua cabeça cortada a fio de espada. Ainda no cárcere, chama alguns dos seus discípulos e envia-os a Jesus para perguntar. A pergunta era a seguinte: pergunta para ele: és tu mesmo o Messias que devia vir? Ou devemos esperar outro? Meu Deus. O próprio Jesus dará testemunho de João dizendo que ele não seria comparado a nenhum outro. Dos nascidos de mulher, João é o maior. O próprio Jesus disse. Porque João e toda Israel esperavam o Messias que viria fazer o quê? Destronar Roma. Esperavam o Messias que, se preciso fosse, pegaria em espada, teria um exército armado até os dentes para dispor todo e qualquer imperador de Roma ali. João esperava por isso. Aqueles dois no caminho de Emaús também esperavam por isso. Ora, se já é o 3º dia e ele não ressuscitou, embora já tivesse ressuscitado, os dois de Emaús pensavam sobre isso. Ora, se eu vim anunciar o caminho para ele, vim abrir as portas para que ele então chegasse, mas aqui agora estou preso no cárcere e a minha cabeça está posta a prêmio. Será que ele é mesmo o Messias? Pensava João Batista. E o que falar então do apóstolo Paulo? Quando ele recebeu aquele espinho na carne que muitos diziam ser uma doença que acometia o apóstolo, por 3 vezes ele ora e aquele espinho não lhe é tirado da carne. Não, mas espera lá, foi o Senhor mesmo quem me chamou no caminho para Damasco para servir a ti.
Quando Eutico, enquanto eu pregava, caiu daquela janela morto, eu me debrucei sobre ele, orei e ele tornou a vida. Peraí, eu não cesso de enfrentar naufrágios, açoites, escárnio, mas eu continuo para levar o teu evangelho a todos os gentios. Assim pensava Paulo. E por que então esse espinho não me é tirado da carne? Ei, Paulo, esse espinho vai continuar aí, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, João, Roma vai permanecer aí enquanto eu quiser que ela permaneça, os imperadores vão governar enquanto eu assim permitir. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha só, os surdos ouvem, os coxos andam, aos cegos é restaurada a visão, os cativos são libertos, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ei, João, te digo mais ainda, bem-aventurado, feliz mesmo é aquele que não abandona a sua fé em mim, independente de qualquer circunstância. Ei, vocês dois aí no caminho de Emaús, e você acompanha comigo no verso 25, verso 25 do capítulo 24 de Lucas. Como vocês são tolos, ó nécios, como vocês são tolos e demoram a crer em tudo que as Escrituras já revelaram. O Messias não tinha que passar por isso? Será que vocês não se lembram? Ainda que ele tenha clamado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. O próprio Cristo não foi livrado do martírio. O próprio Cristo não foi livrado do madeiro. Antes, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, foi levado. E o sacrifício que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, nós fomos sarados, sarados, sarados. Para nos garantir o quê? A solução dos nossos problemas? Para nos garantir o quê? O cumprimento dos meus sonhos? Para nos garantir o quê? A cura de toda doença? 1 milhão de vezes não. Para que foi então, Diego, que o Filho de Deus se manifestou em nosso meio? No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17. João, capítulo 3, verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu... e aqui eu discordo de Paulo, eu sou o pior. 1 João, capítulo 3, verso 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Olha lá novamente. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir, aniquilar, colocar por terra as obras do diabo. Foi para isso que o meu e o seu Redentor se manifestou. Ele veio para ser caminho, verdade e vida, e tudo isso para nos levar de volta ao Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele, é somente por ele, para ele, por ele são todas as coisas, e para isso se manifestou o Filho de Deus. Mas lá estavam esses dois discípulos, tristes, chateados, frustrados, caminhando, quem sabe até de cabeça baixa, com a mão no bolso. Cleopas, você viu lá, rapaz?
E agora o que vai ser de nós? Ô fulano, eu também não sei, estou aqui pensando, não sei nem o que esperar. E aquele que era o centro, o motivo, o momento ali da conversa deles, aquele sobre quem todos estavam falando naquele momento, temendo, meu Deus, o que será de nós? Olha o verso 15 comigo. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Enquanto eles conversavam, mas estavam frustrados. Enquanto pensavam sobre o que seria o futuro a partir daquele momento, quem nos trará aquelas palavras de vida eterna, quem nos pregará aqueles sermões tão maravilhosos. Enquanto eles estavam neste momento de angústia, de medo, de tensão, o próprio Cristo se apresenta e se coloca no meio deles. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam como que fechados e não puderam reconhecer. É óbvio. Porque quando nós desviamos o nosso olhar daquele que nos criou e damos mais importância aos problemas, deixamos de o reconhecer. Quando as frustrações, os medos e as nossas angústias tomam mais espaço no nosso coração do que a presença do Senhor, nem a sua voz mais nós conseguimos ouvir. Quando de cabeça baixa e preocupados nós andamos por aí, ainda que o próprio Jesus se coloque do nosso lado, parece que nós colocamos aquilo que nos angustia no colo, e estamos com Ele ali e sequer percebemos a presença maravilhosa do nosso Deus. A gente faz exatamente o contrário. Mas para além desse parênteses que eu coloquei aqui, eu quero dizer que há uma notícia de esperança para mim, para a sua vida no Evangelho. Quando estivermos como esses dois discípulos, sabe qual é a nossa saída? Olha o verso 27 comigo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Meu irmão, eu começo a pensar quão gostoso passou a ser aquele papo, sabe? Os camaradas entristecidos, preocupados, angustiados, mas então o próprio Jesus, o Verbo que havia se feito carne e habitado entre nós, e de que vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conversando, falando agora com eles. Você já parou para imaginar que delícia de conversa a partir daquele momento eles começaram a ter? O próprio Jesus falando de si mesmo, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Eles estavam caminhando cerca de 13, 15 quilômetros, saíram de Jerusalém, quem sabe o sol ainda estava a pino, chegaram em Emaús, a noite já estava se iniciando. Eles tiveram muito tempo, tiveram um caminho inteiro só aproveitando daquele papo maravilhoso com Jesus. E quem sabe Jesus começou lá no Gênesis. Ei, vocês se lembram? Quando aquela primeira promessa em relação a mim aconteceu, de que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria somente o calcanhar. Pois é, era sobre mim, já era sobre mim isso que estava sendo escrito. E aí Jesus, quem sabe, levou eles, já lá no Êxodo, a última praga. Vocês se lembram? Quando vocês, ou melhor, os nossos antepassados imolaram aquele cordeiro, aquele cabrito, pegaram do sangue dele, aspergiram nos umbrais para que o anjo do Senhor passasse por ali, e a primeira Páscoa então foi instituída. Aquilo também era uma tipologia minha. Será que vocês não se lembram mais disso? De que através do meu sangue, do sacrifício que eu fiz há poucos dias atrás, todo aquele que crer no meu nome será salvo, e estará livre da condenação, da morte e do pecado.
Era sobre mim aquilo lá. E vocês se lembram quando saindo lá do Egito, o povo com fome, reclamando de Moisés, o que aconteceu? O Senhor Deus mandou pão do céu, o maná caiu do céu. Vocês se lembram o que eu disse depois? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquilo também era uma simbologia sobre mim, já era sobre mim que estava sendo dito naquele momento. E da água, vocês se lembram? Vocês se lembram quando o povo reclamou das águas amargas daquele deserto? O que Moisés fez? Bateu com um cajado na rocha, e da rocha passou a brotar água limpa, cristalina. Vocês vão se lembrar que eu disse depois, que aquele que beber da água que eu tenho para dar, terá nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Era sobre mim, era sobre mim. Aleluias. Tudo já profetizava de mim. Que papo gostoso deve ter sido aquele. E para falar só mais uma, porque essa aqui é maravilhosa, vocês devem se lembrar também de Isaías, lembram? Lembram quando eu peguei aquele manuscrito? Era um sábado, entrei lá na sinagoga, foi me dado o livro do profeta Isaías, e eu mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E lembram-se, quando eu fechei o manuscrito, eu disse: hoje mesmo se cumpriu essa escritura, porque era sobre mim, era sobre mim. Aleluias. E o papo foi longo, como eu disse. E eles tiveram tempo. Estiveram por muito tempo se deixando ser consumidos pela palavra. E de tanto que mergulharam nas escrituras, sendo anunciadas ali pelo próprio Cristo, de tanto que se deixaram ser penetrados pela palavra, o que aconteceu? Quando chegaram no lugar, perceberam que, olha, a tarde já está caindo, e Jesus, meio que de desentendido, fez que ia embora. Eles: não, pelo amor de Deus, esse papo está gostoso demais, por favor, fica conosco, pelo amor de Deus, fica conosco mais um pouco, porque é gostoso demais estar na tua presença, é gostoso demais ouvir a tua voz, é gostoso demais quando nós estamos em comunhão. Porque àquela altura, a angústia já tinha se dissipado no coração deles. Portanto, ouvirem a palavra, o medo já tinha deixado o coração deles. E eu não sei se você está entendendo, mas hoje eu quero até profetizar aqui neste momento. A essa altura aqui, a depressão vai dar espaço à alegria pelo poder da palavra de Deus. Nesse momento aqui hoje, a tristeza vai saltar de alegria no seu coração, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Nesse momento aqui, pelo poder da palavra, aquele que ainda não crê, está sendo visitado agora pelo Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e haverá salvação pelo poder que há na palavra do Senhor. E é isso, é esse o resultado de quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, ouvimos, comemos, bebemos e nos sentamos à mesa com Ele. E chega o ápice daquele encontro então. Jesus senta à mesa com eles. Aleluia. E ao se sentarem à mesa, parte daquela cerimônia que tinha acontecido alguns dias ou algumas semanas atrás,
O Senhor Jesus, na última ceia com os seus discípulos, Ele repete parte daquilo naquele momento. E agora Ele repetia parte daquela cerimônia. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E a Bíblia diz que imediatamente os seus olhos foram abertos. E por quê? Porque após terem sido inundados pela palavra, quando estavam no caminho, Jesus faz questão de lembrá-los: este é o meu corpo, que foi partido por vós. Foi por vocês que o meu corpo foi entregue naquela cruz. Não se esqueçam, eu me entreguei. O meu corpo foi partido. Eu fui completamente destroçado para que vocês tenham vida e vida em abundância. E Jesus some dos olhos deles. E o que é que eles comentam naquele momento? Meu Deus! Era Ele. Porque porventura não queimava o nosso coração quando Ele nos apresentava a palavra. Porventura o nosso coração não estava em chamas quando Ele nos alentava, nos abraçava mediante a exposição da palavra. E talvez a sua pergunta seja essa nesse momento: Diego, como é que eu faço para suportar tanta dor? Como é que eu faço para suportar esse momento difícil? Como é que eu faço para manter ainda a esperança e a fé na situação em que eu estou vivendo? Meu irmão, se encha da palavra de Deus. No caminho, andando com Ele, para onde quer que você vá, não descanse de meditar na palavra do Senhor dia e noite, até que o seu coração passe a arder na presença dEle. Enquanto o seu coração não estiver em chamas pela presença do Senhor, não descanse, não cesse de buscar e de clamar, porque não tem melhor lugar para estar do que alicerçado na palavra do Senhor. Eles somente tiveram seus olhos abertos, somente tiveram paz e descanso novamente, depois de serem lavados pela palavra e de terem os seus olhos abertos pela memória de quando Jesus partiu o pão, simbolizando ali o seu sacrifício na cruz do Calvário. E sente-se à mesa com Jesus. O que isso significa? É na mesa que a gente tem intimidade. É na mesa que a gente tem comunhão, que a gente partilha o pão. É na mesa que nós olhamos no olho. É na mesa que nós estamos face a face. É na mesa que nós temos tempo para o outro. Aqueles camaradas se puseram a caminho de Emaús, tristes, angustiados, frustrados, e enquanto focavam naquilo que era o motivo da sua angústia, medo, frustração, dor, seja lá o nome que você quiser dar, estavam impedidos de reconhecer a Cristo. Mas ao serem lavados pela palavra, ao serem transformados pela palavra, ao serem completamente restaurados pela palavra, ao serem novamente animados pela palavra, ao serem novamente tocados pela palavra e serem lembrados que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, no partir do pão, os seus olhos lhes foram abertos. Sentiram e perceberam que o seu coração queimava. E o que eles fizeram? Meu Deus, vamos voltar para Jerusalém correndo, nos juntarmos aos outros
e crermos de uma vez por todas que Cristo Jesus hoje vive e não está mais entre os mortos, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus, porque Ele venceu a morte, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E agora mais uma vez nós vamos nos sentar à mesa, pastor Gustavo. Nós vamos nos sentar à mesa, trazermos a lembrança e a memória novamente de que o sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia! E de que todos os nossos pecados foram completamente perdoados. Em nome de Jesus. Pastor Gustavo. Glória a Deus.